Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto Sabonete. Um garoto pobre com 12 anos de idade, vestido e calçado de forma humilde, entrou numa loja, escolheu um sabonete comum e pediu ao proprietário que embrulhasse para presente. É para minha mãe, disse com orgulho. O dono da loja ficou comovido diante da singeleza daquele presente. Olhou com piedade para seu freguês e, sentindo uma grande compaixão, teve vontade de ajudá-lo. Pensou que poderia embrulhar, junto com o sabonete comum, algum artigo mais significativo. Entretanto, indeciso, ora olhava para o garoto, ora olhava para os artigos que tinha em sua loja. Devia ou não fazer? O coração dizia sim, a mente dizia não. O garoto, notando a indecisão do homem, pensou que ele estivesse duvidando de sua capacidade de pagar. Colocou a mão no bolso, retirou as moedinhas de que dispunha e colocou-as sobre o balcão. O homem ficou ainda mais comovido quando viu as moedas de valor tão insignificante. Continuava seu conflito mental. Lembrou-se de sua própria mãe. Fora pobre muitas vezes, em sua infância e adolescência, também desejara presentear sua mãe. Quando conseguiu o emprego, ele já havia partido para o mundo espiritual. Ela já havia partido para o mundo espiritual. O garoto, com aquele gesto, estava mexendo nas profundezas de seus sentimentos. Do outro lado do balcão, o menino começou a ficar ansioso. Alguma coisa parecia estar errada. Por que o homem não embrulhava logo o sabonete? Impaciente, perguntou: Moço, está faltando alguma coisa? Não, respondeu o proprietário da loja. É que de repente me lembrei de minha mãe, que morreu quando eu ainda era muito jovem. Sempre quis dar-lhe um presente, mas desempregado, nunca consegui comprar nada. Na espontaneidade de seus 12 anos, o menino perguntou: Nem um sabonete? O homem se calou, refletiu um pouco e desistiu da ideia de melhorar o presente do garoto. Embrulhou o sabonete com o melhor papel que tinha na loja, colocou uma fita e despachou o freguês, sem responder mais nada. A sós pôs-se a pensar: como é que nunca pensara em dar algo tão pequeno e simples à sua mãe? Sempre entendera que presente tinha de ser alguma coisa significativa, tanto assim que minutos antes sentira a piedade da singela compra e pensara em melhorar o presente daquele garoto. Comovido, entendeu que naquele dia tinha recebido uma grande lição. Junto com o sabonete do menino, seguia algo mais importante e grandioso, o melhor de todos os presentes: o gesto de amor. Essa é engraçado como uma história puxa a outra, né? Quando eu passei uns perrengues aqui com meu filho, ele tinha na faixa de 8 anos, mais ou menos, ele começou a ter um problema de saúde e foi a única vez na vida, assim, dele que ele teve esses altos e baixos com a saúde. Ele começou a ter um tipo ataque epilético, mas era emocional, devido à situação com o pai, ele tinha acabado de perder o pai. E naqueles ataques epiléticos que ele foi tendo, os nervos dele da perna começaram a enrijecer, deu dor de crescimento nas pernas, ele tinha algo assim, dores fortes demais na perna. E naquela correria para descobrir o que era, ir em médico, passar por exames, o médico que ele tinha direito, né, que a gente pagava menos, era lá no Cambuci, eu moro em Itaquá, então a gente tinha que pegar ônibus 2 horas para chegar até a Penha, na Penha mais quase 1 hora para chegar até o outro hospital. A gente passava o dia inteiro nessa correria de hospital, exames, médico. E o dinheiro se indo embora, porque gastava muito de condução. E chegou um dado momento que eu tinha aquele hábito, por mais que a gente não tivesse as coisas dentro de casa, às vezes faltava alguma coisa, para ele nunca faltou nada. Então eu tinha o hábito de sempre que saía junto com ele, eu comprava um carrinho, um brinquedo, alguma coisa para agradar ele. E chegou um dado momento que eu não tinha mais dinheiro. Acabou. O dinheiro simplesmente... E eu passei na frente do shopping da Penha, que a gente tinha que pegar ônibus lá perto, e ele falou para mim: mãe, nós vamos lá no shopping? Aí eu falei: ai, Rafael, não dá para ir, porque eu não tenho dinheiro nem para comprar uma água, só tenho o dinheiro da condução. Ele falou: não tem problema, mãe, a gente vai lá só para andar lá dentro. Eu falei: você vai ter que tomar água lá do bebedouro, porque eu não tenho dinheiro nem para água. Não adianta nem me pedir, porque eu não tenho cheque, não tenho cartão, não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho. Quando tem, a mãe dá tudo que você quer, mas quando não tem, não tem. Não, mãe, a gente vai entrar e eu não vou querer nada, eu não vou te pedir nada. Falei: tá bom.
Aí nós entramos nas lojas, como a gente sempre entrava, ele não foi me pedindo nada. Aí chegou naquela loja da ReHap, que é uma loja de brinquedo. Ele falou, mãe, eu queria entrar lá só para mim poder ver os brinquedos. Eu falei assim, Rafael, hoje eu não tenho dinheiro para comprar nada. Você vai ter vontade, eu não vou poder te dar. Não, mãe, não tem problema não. Aí entramos. Aí tinha lá na vitrine um cenário de pirata, de mar, barco, aquele monte de tipo Lego, mas era muito mais sofisticado. Na época custava o cenário R$ 150 e custava o barco também 150, ou seja, R$ 300 para poder fazer todo aquele cenário. Aí ele chegou bem perto de mim e falou assim, mãe, eu sei que você está sem dinheiro, mas quando você tiver dinheiro, você compra para mim? Eu falei, tá, quando eu tiver dinheiro eu compro. Mas os médicos já tinham me desenganado em relação à doença, os exames não constavam nada, tudo indicava que era mais psicológico, emocional. E por mais que eu passasse ele naquele tempo em terapia, tudo, não estava dando resultado. Então já estava praticamente desenganado, a gente ia ter que conviver com aquela doença que a gente não sabia o que era, né? E eu naquele desespero de mãe, eu cheguei no balconista, falei com a menina, falei, o gerente tá aí na loja? Porque o gerente já me conhecia, eu batia a carteira lá direto, com dinheiro, sem, né, sem muito dinheiro, mas eu sempre passava lá e comprava alguma coisa, então o gerente já me conhecia. Aí eu pedi pra falar com o gerente, mãe é mãe, né? Estampei com óleo de peroba, né, com a cara de pau, cheguei no gerente e falei pra ele assim, olha, eu sei que não é um produto de necessidade, sei que não é justo pedir, porque é brinquedo, né? Mas eu vou pedir mesmo assim. Você deixa eu levar o cenário ou o barco e todo mês eu venho aqui e te dou R$ 50, porque eu não tenho condições de pagar. Meu cartão está comprometido, o cheque, eu já tinha o nome sujo, né? E eu tô sem dinheiro, eu tô gastando com condução, tô gastando muito com ele em exames, tudo, e eu tô sem dinheiro. E eu preciso levar um brinquedo desse, porque eu não sei se meu filho vai viver. A gente não sabe o que ele tem. Então, é aquilo. Deus livre e guarde, se eu perder meu filho, pelo menos eu fiz todos os gostos dele. E ele se encantou com aquela ilha, com aquele barco, né? Eu não queria trazer ele até aqui, mas ele insistiu bastante. E a gente sempre tinha o costume de vir aqui na sua loja, então eu tô nessa situação. Aí o gerente vai e me conta uma outra história que é a respeito dele e da mãe dele. Ele falou, você tá me lembrando da minha mãe. A minha mãe, quando eu tinha que tomar vacina ou injeção, ela me dava sorvete, que ela sabia que eu gostava de sorvete, ela falava assim, olha, se você se comportar, eu te dou sorvete quando você terminar de tomar a injeção. Então, a mãe sempre faz aqueles escambo com o filho, né? E eu tinha medo de ir embora e aquele barco ou aquela ilha agravar o problema de saúde, né? Porque a criança até aqui ficou com vontade de piora, né? E eu não sabia também se eu ia conseguir resolver o problema do meu filho. Na cabeça de mãe, a gente já fica imaginando o pior, né? Se Deus livre e guarde ele morrer com essa doença, aí pelo menos foi satisfeita a vontade dele de brincar com aquele brinquedo. Aí o gerente olhou pra minha cara, contando a história da mãe dele chorando, eu chorando do outro lado, porque com vergonha e ao mesmo tempo muito preocupada com aquela situação toda. O gerente falou, você leva a ilha e leva o barco. E me paga quando você puder. Não se esprema com isso. Eu falei, mas não é algo necessário. Não posso fazer isso, é muito dinheiro. Se hoje, gente, R$ 300 é muito, imagina R$ 300 lá 20 anos atrás, né? E aí o gerente falou, não, você me fez como é que ele quis dizer para mim? Que a lembrança, a recordação que ele teve da mãe dele já valia muito. Era o lucro dele do dia, era aquela lembrança. Que dinheiro nenhum pagaria aquela lembrança. Ou praticamente assim, ele me deu o brinquedo, né? Aí eu falei para ele assim, não, dado não, eu vou te pagar. E aí eu trouxe, falei pro Rafael, falei, você quer a ilha ou você quer o barco? Primeiro uma coisa, depois a gente compra outra. E aí eu não lembro a ordem, agora eu não consegui lembrar.
Já em um outro momento que eu contei essa história, eu lembrei. Se primeiro veio o barco e depois veio a ilha, eu acho que primeiro veio o barco, se eu não me engano, que era um navio enorme. Né? A gente tinha um balcão aqui nesse quarto, ficava na metade do balcão o barco muito grande. Eu acho que foi o barco que veio primeiro, eu não lembro. Sinceramente, agora eu não lembro. Aí eu sei que eu peguei um, trouxe. Quando eu terminei de pagar esse um, aí eu comprei o outro. Aí quando eu fui comprar o outro, já tinha passado aquela fase pior da falta de dinheiro. E aí eu entrei no cartão e paguei direitinho no cartão, né? Que é uma segurança para quem tá vendendo. Mas eu consegui comprar um negócio caro, no fiado, numa conversa como essa. Porque mãe é terrível, gente. Mãe, eu não sei o que. Ontem eu falei para uma pessoa, eu falei, coração de mãe é o pior coração que tem, é o mais bobo que tem. É o mais bobo que tem. Eu acho que Deus coloca a gente nessas experiências, assim, de ser mãe, que talvez seja um espírito mais endurecido. Eu que sou espírita, eu acredito em reencarnação, então talvez a gente seja um espírito mais endurecido numa outra vida, então vem como mãe que não tem para onde correr. Você fica coração mole, você perdoa fácil, você desculpa, você quer o melhor, você faz loucuras, sabe? Mãe é mãe, não tem outra coisa igual. Por mais que tenham pais maravilhosos, pais presentes, mas o coração de mãe é algo extraordinário. E aí, quando um filho resolve fazer algo pela mãe, ele faz de todo o coração, pela gratidão de reconhecer que a mãe fez tudo por ele também. Então não é o presente, não é algo material que supre o coração de uma mãe. É justamente o amor do seu filho. É esse o maior presente que uma mãe quer. Quando meu filho chegava da escola, com aqueles presentinhos dos Dia das Mães, final de ano, Páscoa, que os professores fazem com os alunos para entregar para o seu familiar, eu sempre falava para ele, que lindo, que adorei, vou guardar. E guardei. Eu tenho, o que eu não tenho físico, eu tenho em foto, né? Porque tem coisas que estragam com o passar do tempo, então eu guardei em foto. Eu tenho tudo o que ele me deu a vida toda. E eu sempre falava para ele, isso daqui para mim não é tão importante. O importante para mim é você, o seu amor, ter a sua presença, ter você comigo é o maior presente. E não era demagogia, porque muita gente às vezes fala isso, né, por uma questão de educação, você não precisa me dar nada, só ter você já é, né? E não era o caso, era de todo o coração. De ter o filho é o melhor presente que a gente pode possuir. De ter a gratidão, de ter o amor do filho, o reconhecimento do filho. E aí a gente vê uma história como essa, a gente percebe o quê? Que o garoto não tinha o dinheiro, mas ele tinha amor. Para ele não importava que aquele sabonete, o sabonete era um símbolo da demonstração do seu amor. Para ele qualquer coisa que ele pudesse dar para a mãe dele estava bom, porque o mais importante ele já estava dando, que é aquela intenção, aquele carinho de fazer a mãe feliz. E aí você vê pelo lado do comerciante que o comerciante perdeu tempo, perdeu oportunidade. Ele esperava ganhar muito dinheiro para ter muito para oferecer para sua mãe. E enquanto a mãe estava viva, ele não possuía condições materiais. Ele nunca deu nada para a mãe. E talvez tenha batido na consciência desse comerciante que talvez ele não tenha dado nem o principal, o amor. E nós perdemos a oportunidade de amar. Nós perdemos a oportunidade de demonstrar amor, carinho, gratidão, porque a gente sempre fica protelando. Em relação à minha mãe, eu tenho uma outra história. Minha mãe sempre foi muito dedicada às coisas de casa, organização, limpeza, a comida, bolo, torta, assim, uma exímia dona de casa. Não tenho o que reclamar da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito perfeita nas coisas da casa. Mas ela tinha uma moral que desequilibrava de vez em quando. E essa moral desequilibrada, às vezes, refletia dores na família, inclusive a mim. Ainda que eu tivesse restrições quanto a esses dissabores que ela causava, eu nunca deixei de comparecer no Dia das Mães, no dia do aniversário dela, desculpa, no final de ano, em qualquer data comemorativa. Desculpa, gente. Eu usava como subterfúgio, como uma desculpa para estar perto dela, né?
Porque se eu estivesse perto, dando um presente fora de data, pelos desequilíbrios que ela possuía, ela ia falar assim, pra que isso? Eu não preciso disso. Não precisa me dar nada. E era uma forma que eu tinha para dizer, mãe, eu te amo. Né? Não era o presente em si, a lembrancinha em si, mas a demonstração através daquilo. E eu tinha medo de querer agradar ela fora de época. Então eu aproveitava as épocas, as datas. Gente, a garganta hoje tá pedindo socorro. Ou eu bebo água ou não sai. E aí, nesses entraves que eu tinha com ela, às vezes até na própria data, Dia das Mães, ela falava assim, só me procura no Dia das Mães. Só quer me agradar no Dia das Mães. Eu ficava numa saia justa para querer agradar minha mãe, mas eu não deixava de agradar. Se ela recebia ou não, aí já era problema dela. Mas a minha parte eu fazia de gratidão. Sempre conversava com ela e falava, olha, pode ser que algumas coisas eu te decepcionei, não fiz do jeito que você queria, mas eu não fiz nada de errado. Eu fiz aquilo que eu achava que era certo, paguei um preço alto pelas coisas que eu fiz que você não aceitou, mas você é minha mãe e eu sou grata porque você me colocou no mundo. Eu amo você do jeito que você é. Eu não gosto das coisas que você faz, mas você eu gosto. Eu sempre procurei fazer isso, mesmo que muitas vezes ela não aceitasse. Retrucava, falava coisas absurdas. Tem mães e mães, mas tem uma coisa. Quando eu falava que tinha alguém me ferindo fora, sabe aquela coisa? Eu posso ferir minha filha, é minha, mas alguém de fora não pode. Aí virava uma onça. Então cada um tem um tipo de mãe. Tem mãe mais autoritária, tipo Patrícia, tem mãe mais flexível, tem mãe mais Nutella, tem mãe raiz, tem mãe de tudo que é tipo. Mas o importante é que o filho reconheça, a filha reconheça que a mãe, a partir do princípio que ela deu a vida, ela já fez bastante. Porque ela tinha o poder, mesmo que fosse contra Deus, de não dar vida, de abortar. Então o filho reconhecer por gratidão a vida que ele recebeu, o tratamento que ele teve durante aquele ensaio, aquele estágio naquela família, porque família é estágio. Você estageia ali e depois você vai formar a sua família, ter a sua vida. Mas esse estágio, né, essa estrutura que a primeira família dá, por mais que seja tudo desequilibrado, doido, maluco, né, hora tá bem, hora não tá, porque toda família tem os seus percalços, tem os seus problemas. É importante que o filho reconheça com um simples gesto de gratidão. É importante, porque para a mãe ela não quer nada do filho, a não ser o carinho, o amor dele. É a única coisa que ela espera. Ela espera que ele tenha saúde, ela espera que ele trabalhe, que ele consiga progredir sozinho, sem depender de ninguém, que ele estude, que ele tenha a vida dele. Ela deseja isso para ele. Mas o desejo que uma mãe tem para ela é apenas o reconhecimento, a gratidão, o carinho do teu filho. O resto são demonstrações para chegar nesse ponto. E para isso a gente não precisa esperar muito. Para dizer eu te amo, obrigado, eu gosto de você, você tá bem. Essas coisas assim não tem preço, não tá no mercado, você não vai buscar lá. E a mãe espera isso do filho. Dizer que não espera é mentira. Toda mãe espera um obrigado, um beijo, um carinho, uma felicitação, um eu te amo. Toda mãe espera. Falar que não espera nada do filho é mentira. Todas nós esperamos sim. E a maior alegria de uma mãe, aconteça o que acontecer com teu filho, se o filho falar, mãe, eu gosto de você, mãe, eu te amo, mãe, obrigado, tudo que o filho fez ou deixa de fazer vai pro ralo abaixo, porque a mãe perdoa muito fácil. Coração de mãe é um coração bobo. A gente se torna boba na mão do filho, porque é um amor tão forte, é um amor tão verdadeiro, ele é tão puro, que algumas pessoas falam, mas você briga com o filho, mas você briga pelo bem, porque você ama. O amor não é conivente, o amor ele não é omisso. Está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estudamos, que nós temos que conter o mal, e seja onde for, em qualquer circunstância. Foi Jesus que ensinou isso.
Então, imagina, você tá vendo que teu filho tá pegando um caminho errado, tá fazendo algo errado, você não vai corrigir? Você vai ficar lá de braço cruzado porque você quer ser a melhor mãe do mundo para ele? A melhor mãe do mundo é aquela que corrige, que demonstra a preocupação, que mostra o caminho, que faz o filho retomar o caminho, que não desiste do seu filho. Eu não desisti do meu. Eu oro todos os dias por ele. Aquilo que eu não posso fazer mais, eu peço para Deus fazer no meu lugar, para Maria, mãe de Jesus, fazer no meu lugar. Então, mãe não desiste. Mãe ama. E só espera de volta o amor do teu filho. É só isso. O resto são símbolos da demonstração desse amor que ela espera.